Olá, pessoal, tudo bem? Quanto tempo? De vez em quando apareço, de vez em quando não, mas estamos aí nesse canal, relembrando o óbvio. E hoje eu tô até de pijama já, mas eu gosto assim, né? Que a gente já é íntimo. Você que tá vendo esse vídeo pela primeira vez, muito prazer, meu nome é Bia, seja muito bem-vindo. Aqui a gente relembra o óbvio da vida, das coisas, né? A gente realmente. Eu criei esse canal, na verdade, com esse intuito, né? Da gente relembrar as coisas que muitas vezes são essenciais, mas que a gente esquece, às vezes até querendo saber mais, mas a gente precisa voltar para a essência e relembrar aquilo que realmente importa. E hoje, na verdade, esses últimos dias, o Senhor tem falado muito comigo em relação a senso de eternidade, né? O senso, a frase que vem na minha cabeça é: o senso de eternidade nos traz um senso de responsabilidade. E eu acho isso muito precioso, porque a própria Bíblia diz, né? Deixamos de fixar os nossos olhos para as coisas que a gente vê aqui na Terra e fixamos nossos olhos naquilo que realmente importa, que é a eternidade, que é aquilo que é eterno. A Bíblia diz pra gente não ajuntar riquezas nessa terra. O que o Senhor realmente mais tem falado comigo em relação a isso, a esse senso de eternidade, né? Tem aquela música, né? Nosso coração queima, nosso interior deseja o dia da tua volta, o dia do nosso encontro. E quantas vezes, né, a gente não vive a vida, às vezes se preocupando com as coisas, se preocupando com o que a gente vai vestir, com o que a gente vai beber, com o que a gente vai comer, né? E lembrando assim, às vezes é juntando riqueza, juntando coisas e se preocupando e trazendo ansiedade e vivendo nesse ciclo sem fim, sendo que a gente não pode esquecer que os nossos olhos precisam estar em Jesus. A gente não vive para essa terra. Essa terra é uma vida curta. A gente tem uma vida curta nessa terra. A gente não sabe o nosso dia de amanhã. E Eclesiastes eu tô meditando muito, né? E Salomão fala que tudo é como correr atrás do vento, né? Ele foi o homem mais sábio dessa terra, ele foi o homem mais rico que teve tudo na vida. Ele correu atrás de conhecimento, de sabedoria, de riquezas, ele correu atrás de mulheres, né? Correu atrás de tanta coisa. Ele se satisfez com tanta coisa. E ele chegou à conclusão que tudo é como correr atrás do vento. Então, relembrando o óbvio de hoje, é esse: fixe os seus olhos naquilo que realmente importa, que é conhecer a Deus, conhecer o Eterno, conhecer aquele com quem nós vamos passar a nossa eternidade, passar o resto das nossas vidas juntos, né, com o corpo glorificado. E não tirando a responsabilidade da nossa vida aqui, mas isso traz um senso de responsabilidade, né? Que é isso, né? Tudo que a gente tá construindo nessa terra vai passar. Mas o que você tem construído que realmente está dando frutos eternos? O que você realmente tem se proposto na sua vida? Será que você tem trabalhado e corrido atrás de trabalho para ter dinheiro, sendo que isso um dia vai passar? Ou você tem no seu trabalho cuidado de pessoas? Você tem levado Jesus a essas pessoas e através do seu trabalho esses frutos eternos estão sendo adquiridos, né? Então, eu realmente quero trazer isso para você hoje, para que você tenha senso da eternidade. Porque, como eu disse no começo, a gente ter o senso da eternidade nos dá um senso de responsabilidade, que é de organizar o nosso tempo, como a gente faz as coisas, né? A Bíblia fala, né, que o sábio, ele sabe o tempo e o modo de fazer todas as coisas. Então, não que a gente seja sábio, eu acho que a gente nunca vai alcançar a sabedoria completa, obviamente não. Mas a Bíblia tá pra isso, pra gente se aprofundar e pra gente conhecer mais e mais e entender no Senhor quem a gente é e aquilo que a gente foi criado pra fazer, que foi gerar frutos e frutos eternos, que muitas vezes a gente não enxerga, que muitas vezes a gente não tá vendo, mas que a gente sabe que Jesus, ele tá lá de cima, no caso pertinho, ele tá pertinho da gente, né? Olhando e amando aquilo que a gente tem construído junto com ele. Não pra audiência das pessoas, mas pra audiência de um. Então, essa é a minha oração, essa é a minha declaração pra sua vida nessa noite, nessa tarde, nesse dia, não sei que horas você tá vendo isso, hoje eu tô prestes a ir dormir. Mas um beijo no coração e que o Senhor realmente traga esse senso de responsabilidade para você administrar a sua vida curta aqui na Terra, que você não sabe quando você vai, quando você vem, quando que você... A gente não sabe, mas o que a gente sabe é que
a gente tem feito um bom trabalho como mordomos dessa vida que o Senhor nos deu, lembrando que frutos e frutos eternos. A única coisa que eu quero deixar de legado, se eu for deixar algum dia, são frutos. Não de um trabalho bonito, não de coisas legais que eu fiz, não de coisas que eu construí, mas de frutos eternos, de uma família abençoada, de um gesto gentil, de uma fala certa no momento certo, de levar vida, né, para as pessoas, levar Jesus para as pessoas. Então, que essa seja, né, a nossa petição e a nossa oração nesse momento que a gente está assistindo esse vídeo. Um beijo para vocês e esse foi o nosso Relembrando Óbvio de hoje.